esta sessão, conforme foi noticiado, vamos apresentar o 14º número da Nova Águia, uma revista que o Will tem promovido desde 2008. Vamos já no 14º número. Vamos também apresentar a obra do professor Pinho Meno, que tenho aqui à minha esquerda, uma obra sugestivamente intitulada Acorda Portugal, e que também de forma sugestiva tem na capa o nosso logo, o logo do Will. Foi anunciado, mas a Maria de Alvigo, que é a coordenadora do Will Brasil, infelizmente não pôde estar presente, e portanto eu farei uma breve referência à coleção Clássicos da Galiza, que ela se propunha aqui apresentar. Ficará para uma próxima oportunidade. E finalmente temos connosco L'Oréal Rocha para vos falar em primeira mão desse Festival da Cultura Lusófona que se irá realizar no dia 6 de dezembro. Quanto à revista Nova Águia, este número da revista, conforme já puderam verificar e conforme também foi amplamente antecipado, tem um duplo tema central. Como sabem, em todos os números da Nova Águia procuramos eleger sempre uma temática. Recordo muito sucintamente os temas desde o primeiro número. O primeiro número teve como tema central a ideia de pátria, a sua atualidade. O segundo número, António Vieira, os 400 anos do seu nascimento e o futuro da lusofonia. O terceiro número, o legado de Agostinho da Silva, 15 anos após a sua morte. O quarto número, Teixeira de Pascoais. Pinheiro Gomes, por favor. Pinheirão, sente-se aqui, por favor. O quarto número teve como tema Pascoais, Portugal e Europa, nos 20 anos da queda do Muro de Berlim. Depois, em 2010, o quinto número teve como tema os 100 anos da Águia, Instituição Cultural de hoje. O sexto, do segundo semestre de 2010, teve como tema os 100 anos da República, ou República 100 anos depois, mais precisamente. Em 2011, no primeiro semestre, número 7, o tema foi Fernando Pessoa, Minha Pátria, a Língua Portuguesa, nos 15 anos da CPLP. No segundo semestre, número 8, o tema foi o pensamento da cultura de língua portuguesa. Depois, em 2010, já são tantos números, peço desculpa. Exato. Depois, em 2012, assinalámos o centenário da Renascença Portuguesa e o tema foi Como será Portugal daqui a 100 anos. Depois, o número 10, em 2012, o tema foi Leonardo Coimbra, nos 100 anos do criacionismo. E mais recentemente, os temas foram o Mar e a Lusofonia, no 11º número, António Quadros, o rosto mais visível da filosofia portuguesa nos 20 anos da sua morte, 12º número. E este ano, conforme também estarão recordados, no primeiro semestre, o tema foi o Balanço de Abril, 40 anos depois, e uma vez mais evocámos Agostinho da Silva, por ocasião dos 20 anos do seu falecimento. Neste segundo número, o tema duplo foi, por um lado, os 80 anos da mensagem, Fernando Pessoa, um autor que regularmente regressamos, e os 8 séculos da língua portuguesa. De resto, ainda hoje teremos a presidente da Associação 8 séculos de língua portuguesa, que de resto colabora neste número da Nova Águia. Para além disso, neste número foi possível publicar muitos dos textos apresentados no 2º Congresso da Cidadania Lusófona, que se realizou no dia 16 de abril deste ano, na Cidade de Geografia de Lisboa. Isto para além de, neste mesmo número, evocarmos outros autores. A revista Nova Águia, como saberão, tem procurado ter sempre espaço para outras abordagens, e neste número em particular evocamos, por exemplo, figuras como Delfim Santos, Santana Dionísio, Frei Manuel de Cenáculo, Glória de Santana, José Medeiros Ferreira, Maria Helena Varela, uma pessoa da cultura e da filosofia que faleceu há 10 anos, Paulino António Cabral,
poeta Rui de Noronha, Spínola, Vaz Graça Moura, Ariano Suassuna, um dos mais prestigiados publicistas brasileiros, que nos deixou há muito poucas semanas, mas ainda há tempo de o evocarmos neste 14º número da Nova Área. Uma vez mais há marcas que se mantêm, podemos já falar de marcas, chegamos já ao 14º número. Por um lado, o de procurarmos sempre... Eu antecipei. Muito bem, a gente já cá é um minuto ou dois. Com certeza. Dizia eu que podemos já falar de marcas da Nova Área. Uma dessas marcas é de procurarmos sempre dar voz a autores lusófonos não portugueses. Isso acontece também neste número. Temos colaborações de autores, de investigadores cabo-verdianos, brasileiros. Temos também neste número a contribuição de uma poetisa grega, Iriana Kastinax, cujo poema é traduzido pela professora brasileira Constância Marcondes César. Isto para além das rúbricas habituais, das secções que são já um clássico, o bibliário, o poemário. A Nova Águia, sendo essencialmente uma revista de ensaio, tem também essa marca. Em todos os números publicamos sempre alguns poemas. Isso acontece igualmente neste número. A revista, nesse aspecto, mantém a sua estrutura. Saliente apenas, para terminar, neste número, na secção Extra-Voo, publicamos uma pauta musical, que nos foi muito gentilmente oferecida pelo professor Agnaldo Ferreira Patrício. Como alguns de vós saberão, para além de ter sido professor, ensaísta, é também um músico e que tomou a iniciativa de musicar um dos poemas da mensagem, Mar Português, e, portanto, fazia todo o sentido publicar essa pauta neste número da Nova Área. Não é a primeira vez que acontece, de resto, já publicámos pautas nos primeiros números e voltamos de novo a fazê-lo. Finalmente, a revista termina, como também é hábito, com a referência à coleção Nova Águia. A Nova Águia, para além de ser o nome desta revista, também é o nome da coleção de livros, excede já os 40 títulos. De resto, até ao final do ano, publicaremos mais alguns títulos. Um deles já o referi, intitula-se Impossíveis Transposições, ensaios sobre filosofia, literatura e cinema, que colige as atas do encontro realizado no Porto no dia 7 de maio, e até ao final do ano publicaremos um ensaio sobre a saudade, de um autor galego, o Luís Garcia Souto. Publicaremos as atas de um encontro que se realizou também aqui neste Palácio sobre o Eduardo de Sousa, o pensador luso-brasileiro Eduardo de Sousa, isto para além de uma obra do professor António Vaz Teixeira sobre a filosofia do mito. O próximo tema está já anunciado na contracapa da revista. Iremos, por um lado, enfocar os 100 anos do Orfeu. Como sabem, é uma ramificação da Renascença Portuguesa, da revista Águia, e, portanto, tem tudo a ver connosco. E, por outro lado, uma obra que tem igualmente muito a ver connosco, com este projeto da afirmação de uma cultura, no nosso caso, maioritário, sendo portuguesa a montante, será naturalmente lusófona a jusante, sendo que essa cultura lusófona, que tanto nós prezamos, resulta do contributo da interação das várias culturas que historicamente se foram formando no amplo espaço de língua portuguesa. E falo de artes em português, Teixeira dos Quais, uma obra publicada igualmente em 1915. E antes de dar a palavra para umas breves testemunhos ao professor Agnaldo Ferreira Patrício e ao professor Pinheiro Gomes, passaria a palavra ao professor Alarcão Trónio, que, como eu aqui antecipei há pouco, tem muito gosto em estar aqui connosco para se dirigir aos presentes. Sr. Professor Renato Bifânia, Sr. Professor Manuel Patrício, Sr. Professor Primo Neno,
queridos amigos e associados comigo, é com o maior gosto que em nome da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e do meu próprio Sr. Professor Gentil Martins, que acabei de ver, vos damos as boas-vindas nesta sala, dizendo-vos que consideramos o MIL nosso parceiro estratégico, uma espécie de irmão siamês, e, consequentemente, dentro dos limites da nossa logística, daremos todo o apoio ao desenvolvimento da atividade do MIL, especialmente ao desenvolvido nesta casa. Temos um acordo de parceria, podemos aprofundar linhas dessa parceria, designadamente num aspecto que eu considero algum handicap da sociedade histórica, e ao momento está à nossa frente, que são as relações com a CPLP e com as embaixadas dos países e de outros países, membros das missões das regiões da lusofonia que não são países, como Macau, o Estado de Goa, o Estado de Malaca, a Galiza, e, consequentemente, fazermos, digamos, iniciativas conjuntas, iniciativas de parceria, sobretudo no âmbito da língua portuguesa, que é outra matriz identitária do país, ou talvez a principal matriz identitária do país, em que o país, na medida em que o país vai sendo cada vez menos um Estado soberano e cada vez mais um Estado exíguo. Pronto, eu até digo isso, sem grande ironia, porque no discurso de posse do Presidente Jacques Chirac, e era Presidente da França, Presidente do pequeno país da União Europeia, o Jacques Chirac disse mais ou menos isto, que estava na Constituição francesa e que está nas nossas Constituições, quer nas três monárquicas, quer nas três republicanas. Os Estados não são totalitários e, portanto, são limitados pelo moral e pelo direito. E esse direito é, obviamente, o direito internacional. O Jacques Chirac tomava posse de presidente de um país membro da então Comunidade Económica Europeia, portanto, em que havia uma entidade supranacional que legislava fora e acima das competências soberanas da República Francesa, além de que era membro quer das Nações Unidas, quer das suas agências especializadas, quer da NATO, da OCDE, do Conselho da Europa, que no âmbito da competência das organizações intergovernamentais, e, portanto, consequentemente aí com o acordo da França, nos tratados livremente aceitos, limitavam a soberania francesa. Portanto, o que é que eu diria? Diria uma coisa que eu acho que tem a ver com o conceito de independência hoje, que é prometer defender a independência possível na interdependência necessária. E, consequentemente, enfim, a nossa independência não é a do Tratado de Westfália, é, se quiserem, a do Tratado de Roma e dos acordos de adesão às Nações Unidas e à família das Nações Unidas, à NATO e à OCDE e, sobretudo, à atual União Europeia, sabendo que Portugal pode ter um destino manifesto se o quiser assumir. O Presidente da República e o Ministro da Educação andam aí pelas escolas a distribuir um novo mapa de Portugal, que é o retângulo, verdade? E depois um espaço, um grande espaço, parece um balão, que é a Zona Económica Exclusiva, que é melhor que aí o país tenha condições para o fiscalizar e para explorar o recurso, mesmo que tenha que fazer parcerias que não os maquem, designadamente a parceria com parceiros da frente chamados Estados Unidos, da qual eu acho que não podemos fugir. Mas, enfim, outro dia, numa série de jantares de debate, onde o Renato vai falar e nós damos prioridade aos nossos parceiros estratégicos, designadamente os alojados no Palácio, da Conferência de Intervenção seguinte será do General Alexandre Sousa Pinto, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, e eu referi, oxalá que a Zona Económica Exclusiva não seja um mapa cor-de-rosa dos nossos filhos. E o Almirante Henrique Fonseca disse, não há,
não se preocupe com isso, porque a Armada Portuguesa tem meios suficientes para garantir a fiscalização e a soberania nesse território também na Angola. Ao que eu respondi que Deus o ajuda. E, portanto, e oxalá que tenha, não é? Mas esse problema já começa a não ser muito da nossa geração, já provou o que tinha a provar, já se está a aproximar, enfim, dos jazigos de família e das campas. Portanto, esse é um problema dos nossos filhos e netos. Portanto, isso parece, a zona económica exclusiva, para a sua exploração, a sua fiscalização e exploração dos recursos, parece um destino manifesto suficientemente nobre para um país com a dimensão medieval a que voltou. Agora, Deus permita que não seja mais uma grande desilusão como as últimas que temos tido nos últimos séculos, designadamente no século XX. E muito obrigado a todos, muito bom trabalho. Gostaríamos muito de vos ver, a todos, também como sócios da Sociedade Histórica, e os sócios da Sociedade Histórica, todos, como sócios do MIL. É um trabalho que eu me prometo fazer com o Renato. E uma palavra muito especial para o querido professor Manuel Patrício, que eu vejo aqui com muito gosto, e para o querido António Menino, que hoje lança, que foi, na minha opinião, o melhor provedor da Casa Pia por Mapa Sul, e eu testemunhei isso, e que hoje lança uma obra sua, e que eu tenho muito gosto em assistir ao lançamento, e é a Ilha de Caiola, quer para mim, quer para a Biblioteca da Sociedade Histórica. Portanto, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Peço desculpa, como já tinha dito ao Renato, de ter de me ausentar, porque hoje é dia da reunião de direção da Sociedade Histórica, portanto é o João Espinão Caldeira que me está a substituir. E muito bom trabalho a todos. Obrigado. E muitas felicidades para o lançamento do seu livro. Obrigado, professor Patrónio, pelas suas palavras. E aproveitando a presença na mesa do professor Manuel Ferreira Patrício e do professor Pinheiro de Gomes, peço-lhes a ambos um breve testemunho sobre este 14º número da Nova Área. Muito obrigado, Sr. Renato, os novos falem primeiro. Os meus cumprimentos a todos vós, os meus cumprimentos à mesa toda, evidentemente, o Sr. Renato Epifânio. Não estou em grande forma, como se vê. Eu até tinha chegado a pensar em hoje propor-vos aqui a certa altura ensinar-vos a melodia, pelo menos, a parte do soprano português, mas não estou em condições de fazer, de modo que terá que ser uma altura. Também gostaria muito de ter essa vista para as vistas, como estava inicialmente, não sei se previsto, mas desejado por nós, por Renato, por mim e por outros, com certeza, conheciam agora este problema e estavam mais ligados a este projeto, mas eu tive um problema de saúde sério há cerca de um ano, precisamente em julho de 2013, e portanto nunca mais ensaiei o coro, o coro polifónico que eu tinha e tenho vontade, mas no qual não tenho podido trabalhar de modo. Se ainda não for possível um dia fazer, falo-ei, mas até agora não foi possível. Para este número, como era desejo nosso que isso acontecesse. De forma que eu, de facto, recebi com a pontualidade e cuidados habituais do professor Renato todo o material da Nova Águia, mas evidentemente só fui ler aquilo que me dizia a respeito para saber se havia ou não havia alguma coisa a incluir na errata. Não encontrei nada, mas só falei um bocadinho das boas coisas que aqui vêm sobre meus subsídios por mim. A primeira é uma resposta ao Ministro Tavares, não é? Mandou a certa altura um mail muito simpático ao meu iPadzinho lá em Montagelo, não é? Que eu respondi de imediato, como sabe, não é? Só que, como é habitual também, respondi mais comprido do que devia, não é? Mas ele gostou e a certa altura propôs ao professor Renato que essa resposta viesse a ser publicada na Nova Águia. Se eu concordava, eu concordei, não é? Concordo sempre com a Nova Águia, até como sabe, nunca houve nenhuma discordância, não é? E, portanto, é o primeiro texto que vocês aí encontram. De certo modo, é autobiográfico, que ele pedia. Ele pedia sempre, eu tinha feito aqui, ali, lá, etc. E eu fui respondendo
e saiu a certa altura este testemunho que ele manifestou o desejo que viesse publicado na Nova Águia. Cá o encontrarão e, portanto, suponho que de qualquer maneira ilumina também um bocadinho a minha pessoa, a minha modesta pessoa, mas pelo menos trabalhadora ao longo desses anos todos, não é? E criei-me sempre na mesma linha. Ainda não havia a Nova Águia, mas eu já era assinante da Nova Águia. Essa é a realidade. A segunda coisa corresponde a um desejo que eu tenho desde há muito tempo, que é de facto musicar o mar português. Eu explico no texto, considero que esta é uma espécie de peçazinha épica, de facto foi na sua gênese e até no seu desejo inicial, porque quando era adolescente, ou estava no princípio da adolescência, foi quando tive conhecimento da mensagem da pessoa. Tinha, entretanto, tido conhecimento primeiro, como explico no texto, que introduz a partitura, não é? Tinha tido conhecimento daquela primeira edição promovida pelo Rodolfo Carvalho Monteiro, não é? Mas aí não vem a mensagem é posterior. Eu só conheci a mensagem quando fui para Évora como estudante, a partir de 1956, me integrei num grupo formidável, que tinha o Alvas Lapa, o António Gancho, o Chico Pinto, morreu a semana passada, como sabem, não é? E outros amigos nossos, e portanto foi nessa altura que eu comecei a comprar o Fernando Pessoa das edições da Ática, e foi nessa altura que eu pude realmente conhecer a mensagem, que me apaixonou completamente, até hoje, e suponho que até amanhã, até ao fim, não deixarei de ser de facto um apaixonado íntimo e, digamos, profundo, no sentido da profundidade da paixão da mensagem. E antes disso eu tinha conhecido alguma coisa da Nova Águia na obra do Padre Adelino Ribeiro da Cunha, que já mencionei também no livrinho que publiquei o ano passado aqui pela Zéfiro e pela Nova Águia, nos cadernos que o professor Renato há bocadinho mencionou. Eu tinha tido conhecimento do texto do mar português e tive conhecimento, era um livro de peçazinhas musicais muito simples, portanto, cancioneiros, que na altura eram, digamos, circulavam pelas nossas escolas para irem educando no amor da pátria os nossos jovens. Suponho que não é o meu... Dão-me licença, tenho a impressão que é mesmo. Nunca pensei que me fizessem isso agora. Ainda bem que se falou. Já pedi, pus no silencioso, mas pelo visto pus mal. Se escrevesse a música assim, estava bem arranjado. De maneira que, portanto, eu conheci nessa altura uma primeira tentativa de musicar a Nova Águia. Lia com atenção. Eu me interessaram por isso desde muito novo, como podem compreender, e não gostei daquela tentativa feita. E fiquei com uma grande vontade, um dia, ser capaz de receber a inspiração de um poema musical diferente daquele que eu conheço à minha frente. O Dr. Torres está aqui, nós somos muito amigos, como viram, compreenderam perfeitamente, digamos, pela efusão que ele manifestou no cumprimento e foi correspondido por mim. É verdade. Ele era secretário de Estado na altura em que eu, na Comissão da Reforma do Sistema Educativo, consegui que fosse lançado e aprovado pelo Ministro Dr. Deus Pinheiro o projeto Escola Cultural. Eu estou ligado a esse projeto. Nós viemos depois a criar uma associação que tem o primeiro, ainda hoje, como Presidente da Assembleia Geral e eu como Presidente da Direção. Nós viemos, de facto, a lançar a certa altura essa associação a nível nacional com grande desgosto, porque foi justamente a equipa aquele que pertenceu politicamente, que acabou, não ele, que foi sempre um apoio extraordinário que eu e nós encontramos, digamos, no lançamento deste projeto. Nós conseguimos, de facto, criar uma associação que era de desgosto e de revolta pelo facto de uma equipa política que, em princípio, estaria de acordo com a teoria e a intencionalidade que preside à ideia de uma escola cultural para o nosso país, que era uma escola que não tinha apenas aulas, não tinha apenas disciplinas do currículo, mas que tinha clubes escolares em que as crianças e os jovens se podiam inscrever, se assim o quisessem fazer. Nós fizemos isso e pusemos isso a funcionar ainda em 77 escolas, mas a certa altura foi considerado por alguém na equipe que era melhor que organizasse a Évora, não é? Com todos os seus riscos, as simpatias, evidentemente, mas de facto, quer dizer,
houve uma espécie de liquidação política de um projeto que era, a meu ver, e continua a ser um projeto extraordinário, malgrado o que está a acontecer, e que, aliás, é uma consequência do facto de não se terem assumido políticas consequentes e corretas para a educação portuguesa em devido tempo. Estávamos nós, um dia ou dois, na véspera ou antevéspera, de iniciar um dos nossos congressos, era um número qual, o oitavo, não, nós já fizemos 11 congressos, não é? Promovidos por esta associação, quando eram 2 da manhã, de repente me passou a tal melodia que há muitos anos esperava que um dia me viesse à cabeça para musicar o mar português. Eu levantei-me, estava na minha casa em Évora, sentei-me à secretária e escrevi a melodia. Aliás, não sei se ainda nessa noite ou nessa madrugada eu comecei logo a fazer a harmonizá-la, porque sei que passados uns dias nós ainda fizemos em pleno congresso, digamos, o ensaio da peça e cantámos-la no encerramento do congresso. Aí temos, portanto, uma tentativa que nós fizemos de cantar o mar português com as 4 vozes mistas que eu desejava. E por acaso até com uma coisinha de trompete à maneira de César Freire, não é? Misturando sempre com um coral sinfónico. Agora a pessoa tem aí mesmo a parte polifónica, a parte de ser cantada. Assim aconteceu, portanto, mas isso foi ficando nos meus papéis sem que ninguém soubesse, para além daqueles que chegaram a tentar cantá-lo pela primeira vez em público, nesse congresso da Associação da Educação Pluridimensional e da Escola Cultural, não é? E pronto, eu guardei o papel. Mas agora, conversando com o professor Leonardo e aproveitando as possibilidades extraordinárias que de facto têm sido realizadas com o projeto Nova Águia e com o MIL no seu conjunto, não é? Nós tivemos a ideia, até antes deste número, no número anterior, não é? Mas parece que eu mandei por lá uma cópia da papelada musical elegível para o editor, não é? Não aconselhável de concretização pelo editor e, portanto, ficou para agora. Eu agora voltei a fazer, o professor Renato voltou a desafiar-me, eu voltei a escrever aquilo o melhor que pude. A minha caligrafia não é lá grande coisa, nem a caligrafia tradicional, nem a caligrafia musical, mas lá fiz o meu esforço e conseguimos, a certa altura, mandar isto a 30 horas devido neste número. É o que é encontrar. Isto é explicar, há um textozinho que explica a partitura propriamente dita que lá encontrarão, não é? A palavra, a ideia de epopeia, e portanto o adjetivo épico é importante para perceberem a música propriamente dita e para perceberem o texto com que eu a apresento, não é? Porque de facto, o Estado de Portugal exige um certo espírito de epopeia. Porque muitas vezes a gente tenta, não quer nada, a gente não quer nada, a gente só gosta da pátria, a gente só gosta da mãe e do pai e dos avós, mas há quem não goste que a gente goste e por conseguinte fazem os possíveis por complicar muitas vezes a nossa vida. Eu senti muitas vezes a minha vida complicada pura e simplesmente por gostar de Portugal. E de facto o Mar Português é um poema que só é verdadeiro nesse sentido e assumido por aqueles que amam Portugal, que têm a paixão de Portugal, o amor de Portugal, melhor do que a paixão. É isso que encontrarão aqui. Se nos for possível, a certa altura, fazer digamos, pôr isto em som, e como sabe, eu agora só não o fiz porque não estou em condições de o fazer já, sinto perfeitamente, não é? E o coro está a funcionar, há uma pessoa que me ajudava já como uma espécie de adjunto no coro, e ele tem estado a conseguir funcionar no coro, portanto eu não quero complicar nada, eu só quero é facilitar as coisas, mas cheguei a falar como responsável pela Marinha para me dar a possibilidade de eu me encontrar com o coro da Marinha e poder ou ensaiá-lo pessoalmente ou trabalhar com o maestro que entendesse, não é? Para que de facto, se fosse possível, tornar este hino uma espécie quase de hino de Portugal, digamos assim, que é aquilo que eu senti sempre desejar fazer com o Mar Português, e é aquilo que eu penso que pelo menos o meu amor quis que se fizesse. Os que sabem música, leiam, façam favor, quem não souber ou souber ir ao piano, vá lá. Se tiverem encontrar defeitos na harmonização, etc., desculpe, eu sou um amador de música. O Lopes Graça ainda me convidou a certa altura, por incrível que isso pareça, mas é verdade, não é? Para substituí-lo na direção do coro da Academia de Músicas, uma coisa que eu fiz com agrado dele. Tornou-se meu amigo por esse facto. Um dia foi até a Montarville visitar, mas nunca chegou a conhecer o Mar Português que eu tinha conhecido. Por caso penso que ele amava Portugal.
porque uns amam e outros não amam. E nós temos, sobretudo, que dar o abraço e abraçar, de facto, sem restrições, aqueles que amam Portugal. O mar português é uma espécie de hino de amor a Portugal. Se um dia eu ainda for capaz de o pôr em som e fazermos uma gravação do mar português, eu não sei se um dia não cantarei sem Montargil, quando lá foi um dos nossos ensaios, não é? Mas, entretanto, a oportunidade passou e, neste momento, tenho sentido sem condições para o fazer. Mas pode ser que volte ainda a tê-las e, se isso acontecer, a Nova Águia terá essa gravação. Muito obrigado, meu abraço. Desculpa ter falado tanto. Boa tarde. Desculpa eu sentar, não é verdade falar sentado, mas não há dificuldade respiratória, estou melhor sentado. Uma breve satisfação automática e venho que me fez questão de eu dissesse aqui algumas palavras. Eu, por mim, acho que perfeitamente necessárias, não só antes da sessão, como também estou no igual, depois da intervenção do nosso amigo e uma referencial da cultura contemporânea, Manuel Pereira. Apenas três pontos. Primeiro, do ponto de vista da coisa, a Nova Águia, dizer, para informar quem não sabe, que a Nova Águia nasceu no meio de alguma turbulência, quando as gerações que se presumiam mais herdeiras do que nós já chamamos da escola portuguesa, acharam que era uma espécie de, não diria de sacrilégio, mas uma espécie de desconsideração criar-se uma publicação como a Águia, tomando como referência, evidentemente, uma publicação que fez história, que ainda faz história, que está a fazer história, que foi o coração da escola portuguesa e que foi a revista Águia. Evidentemente, esta reação à Nova Águia também nasceu um pouco de falta de conhecimento, quando já ia visto no círculo das pessoas que estudavam o poeta e o arqueólogo Mário Sá, já se publicava uma revista, a Águia, que era, portanto, se tiveram que saber, e essa chamava-se a Nova Águia. Como sabem, as árvores precisam do vento. Sem vento, as árvores não radicam. É tanto contra o vento que elas lançam e aprofundam as raízes de modo a aguentarem o mesmo impacto. E todas as criaturas, incluindo as árvores e publicações, para se radicarem e crescerem e melhorarem, necessitam de alguma oposição exterior. E, naturalmente, os ventos de oposição ajudaram a Nova Águia a aparecer e a crescer. E é para mim, pessoalmente, um motivo de grande satisfação, na medida em que, desde os anos 80, dos anos 60, mas mais passiva, mas sobretudo nos anos 80, estive mais diretamente envolvido nos grupos que se reivindicavam da herança da escola portuguesa. A Nova Águia veio sofrer duas lacunas. A primeira foi a falta de uma revista de cultura portuguesa. E, diversamente do que acontecia há 40 anos, desapareceram da circulação, incluindo, como há pouco me dizia, que a nossa Maria Patrícia, incluindo os suplementos literários dos jornais, que eram um ponto de honra do Diário Popular, do Diário de Notícias, e do Diário de Lisboa, que eram jornais populares, que tinham às quartas, suplementos literários que as pessoas liam e doavam e que os escritores ansiavam que os jornais saíssem para verem as críticas aos seus livros.
Era através desse suplemento que a literatura portuguesa se divulgava. Portanto, apareceu como, digamos, uma revista única, creio que é única ainda, no contexto das publicações voltadas à promoção e ao conhecimento da cultura portuguesa. E o segundo é que, pela primeira vez, no nosso tempo, uma revista de cultura acentua a vertente filosófica da cultura. É também uma revista de filosofia. Claro que a cultura é apenas o suor, a cultura é apenas o suor da filosofia. Não é a filosofia, é o suor dela. É o suor dela. Estamos agora aqui a assinalar a publicação do número 14. Portanto, há uma média de 200 e 300 páginas por cada número, tendo 4 a 12, como dizia o nosso Carreira, só fazer as contas. Já vamos, portanto, ao menos 30.000 páginas escritas, dos mais diversos temas, mas sempre obedientes ao cânone da aliança pensamento, cultura e filosofia. E a regularidade da revista é espantosa, porque quando aqui em Portugal as revistas de cultura publicavam 3 ou 4 números, depois desapareciam, e quando se publicavam era sempre espaçadamente, nunca se tinha de saber a saber. Era o povo, como diriam os espanhóis, sala quando sala e se sala. Então, era assim que se passava um pouco por isso, e hoje nós vemos que a nova área está a sair com uma regularidade espantosa. O segundo ponto é sobre a lusofonia. E eu queria apenas dizer-vos, desejo muito que esta palavra, lusofonia, que hoje já tem mais do que uma acessão nos meios culturais vigentes, que a lusofonia não seja apenas um flato de voz, isto é, uma palavra sem conteúdo real e, sobretudo, sem realização objetiva. Como outro dia alguém dizia no jornal, em Lisbonês, a Semana da Memória de Lisboa disse, em Lisbonês, disse Lisbon, não sei o que é Week. Lisbon Week. Lisbon Show Week. É assim que se dizia em Lisbonês. E o país está carregado disso. Ainda hoje no jornal vejo que a palavra Bruxelas é escrito com C estilhado. Bruxelas com C estilhado. E nas legendas da RTP, então, já nos trata de uma questão de lusofonia, trata-se de uma questão de lusografia. É porque, se repararem bem na pronúncia da palavra professor, muitas vezes ela não soa como professor, significa como professor. O professor. É assim que eu dizer que é o professor. E outro dia, no domingo, lá estava embaixo nas agentes o professor. E precisamente o professor. E outros esperavam assim, que nos são transmitidos. Olha que eu espero bem que a lusofonia seja uma realidade que não dependa tanto dos poderes do Estado, mas que dependa da nossa forma de estar no mundo. Porque ser português é também uma forma de estar no mundo. E eu recordo aqui agora a explicação que o atual bispo de Goa deu em Fátima, um jornalismo questionante, sobre a presença do português em Goa. Lembro que em 1970, eu publiquei um livro que era a Introdução ao Pensamento Filosófico Português e sobre a ampliação ou a dilatação do pensamento filosófico português na língua portuguesa, não só aos limites de Portugal continental, mas também aos limites de outros países, dado que nós levámos a filosofia da Europa para a África e para o Brasil e para Goa, nos finais da Idade Média, no Oriente Renascença, em latim, através dos colégios escolásticos. E o que até provocava em mim
algum desconsolo quando, olhando para a história da filosofia no Brasil, achava que começava logo no positivismo francês, esquecendo toda a tradição magisterial do Colégio da Bahia e do Colégio do Recife, que eram militares com os jesuítas e onde se estudaram os colimbricenses. E talvez fosse só conveniente saber o que se passa. Eu dizia nesse livro que tinha lido uma estatística em que chegava à conclusão que em Goa quase ninguém falava português. Quase ninguém falava português. É a língua normal, companhia e o inglês. Pouca gente, como hoje, pouca gente falava português. Mas agora parece que há um interesse muito grande pela língua portuguesa por causa de estudarmos os documentos oficiais que lá existem nos arquivos para melhor conhecerem a história daquela região, que não sei se faz parte se pode fazer parte, politicamente se pode fazer parte da CPLP, se não faço ideia. Mas talvez valha a pena um dia elaborar, se puder, e arranjar um para isso, fazer uma questão, um inquérito à situação atual da língua portuguesa no Extremo-Oriente. Fica aqui a recomendação. O terceiro e último ponto é a figura mensagem. Para lhes exprimir e para lhes comunicar apenas aquilo que eu penso ser a mensagem. Muitos têm escrito sobre a mensagem. E tanto têm escrito que a mensagem já não é um poema. A mensagem é uma coisa. É uma coisa. Quanto mais nela se fala, mais se valoriza. É como as moedas. Quando correm muito, acabam por se gastar. Oxalá que nós não estejamos também a desgastar a mensagem. Porque, se atentarmos bem nela, veremos que o que está na mensagem é um exercício de essencialização da história lusíada segundo Camões, mas agora vista segundo o simbolismo, o esoterismo e o liturgismo de Fernando Pessoa. Eu chamaria os novos lusíadas. Os novos lusíadas. Mas é só isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Pimenta Gomes, é sempre um privilégio ouvi-lo, o professor Manuel Ferreira Patrício. E agora uma pequena surpresa, antes de passarmos à apresentação do livro do professor Pinho Menino, temos um momento musical que nos foi oferecido pelo Armando Jorge Silva, do Brasil, antecipando um pouco o Festival da Música Lusófona, da Cultura Lusófona, que se realizará no dia 6 de dezembro, e temos connosco a Susana Montenegro. Por favor. É um prazer estar aqui. Nunca está fácil, sou cladista desde me lembro de ser gente. Portanto, realmente a língua portuguesa é das coisas que mais me faz sentir, acho eu. Espero que gostem. Estou um bocadinho nervosa, mas também é normal. E, portanto, testem-se. Vou ser acompanhada por Sérgio Costa, à guitarra portuguesa, à viola, e música ao baixo.
casas de Alfama, ruas de Lisboa antiga. Não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas de Alfama, beijadas pelo ar. Quem me dera lá morar, a viver junto do fado. A lua às vezes espreita e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta. Então a lua corada, ciente da sua culpa, como quem pede desculpa, esconde-se mergulhada. Vielas de Alfama, ruas de Lisboa antiga. Não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas de Alfama, beijadas pelo ar. Quem me dera lá morar, para viver junto do fado. Vielas de Alfama, beijadas pelo luar. Quem me dera lá morar, para viver junto do fado. A Júlia florista, boêmia e fadista, usa a tradição. Foi nesta Lisboa figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia as flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh Júlia florista, tua linda história que o tempo marcou na nossa memória. Oh Júlia florista, tua voz ecoa pelas noites bairristas, poémias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, no ar de galé, no jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar o pregão, na boca a canção, falando de amor. Encostada ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Oh Júlia florista, tua linda história que o tempo marcou na nossa memória. Oh Júlia florista, tua voz ecoa pelas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa.
para terminar. Vou cantar o Lisboa à noite, agradecendo desde já a presença. Espero que tenham gostado. Lisboa adormeceu, já se acenderam 1000 velas nos altares das colinas. Guitarras, pouco a pouco, envelheceram, cerraram-se janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços sedosos do seu tejo. Cobriu a concha azul do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa anda de lado em lado, foi ver uma dourada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa não parou a noite inteira, Boêmia estava a nada, mas bairrista foi a Celinha assar lá na feira. Da segunda sessão de uma pista, dali para o bairro alto, enfim galgou. No céu a lua cheia refletia, ouviu cantar a amada, então sonhou que era a saudade, aquela voz que ouvia. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma dourada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Muito obrigado por este momento. Obrigado aos agradecimentos extensivos também ao Dr. Jorge Silva, que permitiu esta presença. E então, finalmente, vamos apresentar a obra A Corda de Portugal, Pinho Negro. Quando esta proposta nos foi feita, de apresentar esta obra numa iniciativa promovida pelo NIL, eu pensei logo em integrá-la no dia 2, conjuntamente com a apresentação da Nova Águia e destes outros momentos, porque, como é facilmente perceptível, esta obra tem tudo a ver com aquilo que somos. De resto, uma vez mais, chamo a atenção para a própria capa, que, por iniciativa do professor Pinho Negro, tem incluído o logotipo do próprio mesmo. Por outro lado, este sugestivo título, A Corda de Portugal, quando eu li pela primeira vez a obra, ocorreu de imediato um excerto do último número da Nova Águia. Como sabem, no último número evocámos a figura do Agostinho da Silva, uma vez mais, por ocasião dos 20 anos do seu falecimento, publicámos uma série de cartas. Que, em vida, durante cerca de 20 anos, Agostinho da Silva enviou para António Telmo, uma figura que lhe foi muito próxima e que nós também já, em devido tempo, evocámos na Nova Águia. E num excerto de uma dessas cartas, Agostinho da Silva escreveu: os portugueses hoje, coitados, acho que nem sabem que existem como portugueses. Esperemos que ainda acordem no nosso tempo.
dependerá de acordarmos nós plenamente primeiro e de lhes dar depois uns bons gritos para os acordar a eles. Enfim, isto teria sido uma boa epígrafe para a sua obra. Não cheguei a sugerir, porque a obra já estava fechada quando me chegou às mãos, porque de facto, enfim, isto é uma obra de poesia, principalmente, e não tendo a competência para me debruçar, ou pelo menos para me estender sobre essa dimensão literária, queria aqui, sobretudo, valorizar essa intenção que subjaz à obra. Essa intenção que parte dessa premissa, a nosso ver, muito válida e que, 100 anos depois da Renascença Portuguesa, aliás, mais de 100 anos depois da Renascença Portuguesa, porventura ainda faz muito sentido. Este projeto, Mil e a Nova Águia, como já foi aqui devidamente salientado, quer pelo professor Novo Patrício, quer pelo Pinheiranda Gomes, assume essa matriz. Assume essa matriz sem qualquer exclusivismo. Nós não assumimos nem reclamamos o exclusivo da Renascença Portuguesa, do legado da Águia, do legado de Agostinho da Silva, ou qualquer outra figura, muito menos nos reclamamos o exclusivo da defesa da lusofonia. Tomáramos nós que existissem muitas associações, 1000 associações que defendessem como nós defendemos a lusofonia, isso é que nos agradaria, porque seria sinal que a lusofonia teria uma pujança que ainda não tem. Dizia eu que, sem assumir qualquer exclusivo, qualquer herança, nós assumimos sem qualquer complexo essa matriz da Renascença Portuguesa, desse movimento cultural e cívico que em 1912, Teixeira Pascoais, Leonardo Coimbra e outras tão grandes figuras da nossa cultura lançaram, enquanto rap, a Portugal, desde logo. E reparem como os nomes são sugestivos. Se esta geração falava da necessidade de uma renascença portuguesa, era porque Portugal estava morto, se não morto, pelo menos adormecido. Ora, este grito de alma do professor Pinheno, acorda Portugal, parte dessa premissa que, a meu ver, ainda hoje é muito válida. Por outras razões, obviamente, o Portugal de hoje é muito diferente do Portugal de há 100 anos, certamente, sim, ainda bem. Mas há dimensões, há aspectos da nossa sociedade, da nossa comunidade, que eventualmente não são muito diferentes do que eram há 100 anos atrás. Também hoje, eventualmente, nós não valorizamos devidamente o nosso passado histórico. Ora, como acontece com cada um de nós individualmente, se nós não assumimos plenamente o nosso passado, certamente temos uma relação complexada connosco e também não conseguimos antecipar ou prefigurar o mais saudavelmente possível no nosso futuro. Se isso é assim a uma escala individual, é também uma escala coletiva. Um povo que não valoriza devidamente a sua memória histórica, certamente que tem muitas dificuldades em pensar-se no seu presente e, mais ainda, em projetar-se no seu futuro possível. Também aí importa recordar Portugal, importa despertar os portugueses para esta vocação, ou desde logo para esta tarefa de nos questionarmos, de nos refletirmos sobre a nossa destinação histórica.